Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro, nós observamos esse triângulo ABC, em que é traçada a altura relativamente à base AB, de modo que essa altura ao quadrado é igual a x vezes y. Então isso aqui é a nossa hipótese. A gente tem que encontrar qual é o valor de A mais B nessa situação. Perceba que aqui nós temos que B e A são ângulos agudos. Depois a gente vai ver o caso em que o ângulo B ele é um ângulo obtuso, e daí essa altura ela vai estar por fora, por fora do triângulo. Então vamos primeiro analisar esse caso em que B e A são ângulos agudos, conforme a gente observa nessa figura. Então, como a gente quer relacionar A e B, a gente pode começar a observar o seguinte, nesse triângulo retângulo aqui, nós temos cateto e cateto. Então a gente pode relacionar esses catetos pela tangente de B. A tangente do ângulo B é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, H sobre X. E daqui a gente tira o quê? E o X é o H dividido pela tangente de B. E por que eu faço isso? Porque eu vou trocar o x, eu vou colocar aqui nessa expressão que foi fornecida como hipótese do exercício. A gente vai colocar o x aqui nesta posição. Da mesma forma, se a gente olhar para esse triângulo, a tangente do ângulo A é o quê? É o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é Y. E daqui nós tiramos que o Y, ele vale o H dividido pela tangente do ângulo A. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar essas duas informações e vamos substituir aqui nessa nossa hipótese. Então nós temos que o H ao quadrado é x vezes y. O x é H vezes a tangente do ângulo B. E o y é o H vezes a tangente do ângulo A. Isso aqui vai ser igual a H ao quadrado dividido pela tangente de A multiplicado pela tangente de B. E daí tem um H ao quadrado do lado esquerdo, tem um H ao quadrado do lado direito. A gente pode cancelar esse H ao quadrado com esse H ao quadrado. Vai ficar 1 igual a 1 dividido por tangente de A multiplicado por tangente de B. Então, a tangente de A multiplicado pela tangente do ângulo B, isso vale 1. Só que acontece o quê, Quanto que vale tangente de A? Tangente de A é o seno de A sobre o cosseno de A. Tangente de B é seno de B sobre o cosseno de B. E isso tudo vale 1. Daí a gente pega esse cosseno A, cosseno B e jogamos para cá. Vamos obter seno A, seno B igual a cosseno A, cosseno B. E agora a gente pega essa expressão aqui e jogamos para o lado direito. Vai ficar 0 igual cosseno A, cosseno B, menos o seno A, seno B. Isso aqui é igual a 0. Agora, essa expressão aqui é a fórmula do cosseno de A mais B. Então, isso é igual a 0 igual a cosseno de A mais B. É ângulo A mais o ângulo B. E para que o cosseno de um número seja, ou de um ângulo seja igual a 0, então a gente obrigatoriamente teria que ter A mais B igual a 90 graus. A gente não poderia ter A mais B igual a 270, também daria 0, porque senão não faria sentido aqui nesse triângulo, porque A e B são ângulos que são menores do que 180 graus, porque estão dentro de um triângulo, então a soma não pode dar 270. Então, obrigatoriamente, o A mais B tem que resultar em 90 graus. Então, provamos quanto que vale o A mais B quando o A e o B, esses ângulos, eles são ângulos agudos. Agora, a gente vai analisar esse caso aqui, o caso em que o ângulo B, vamos colocar então aqui ângulo B e aqui ângulo A. Vamos analisar o caso em que o ângulo B é um ângulo obtuso, e perceba que a altura vai estar por fora. E novamente a gente temos essa hipótese. O H ao quadrado é x, nesse caso aqui vai ser x vezes x mais y. É porque é sempre o pé da altura, a distância até os vértices,
Então, por isso a gente vai ter aqui, ó, a distância desse pé da altura até esse vértice vai ser esse x mais esse y aqui. Então, o que acontece? A gente faz simplesmente a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que aplicar a tangente de 180 menos b. 180 menos b. A tangente de 180 menos b é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é x. Só que a tangente de 180 menos b é igual a menos a tangente de b, né, do ângulo b. Né? Ângulos suplementares possuem tangentes que são uma oposta da outra. Então, tangente de 180 menos b é menos a tangente de b. Agora, quanto que vale a tangente do ângulo A? A tangente do ângulo A, a gente observa esse triângulo retângulo aqui, ó, ele vale o h sobre o x mais y, né? E agora a gente simplesmente troca como nós fizemos anteriormente. Vamos fazer o seguinte, ó, o h ao quadrado é igual a x vezes o x mais y. Só que daqui, quem é o x? O x ele vai ser o h dividido por menos a tangente de b. E daqui o x mais y vai ser o h sobre a tangente de a. E daqui, novamente, a gente cancela os h's. H ao quadrado a gente cancela com h ao quadrado que está do lado direito. Vamos obter tangente de a multiplicado pela tangente de b. Isso vale menos 1. É por causa desse sinal de menos. Então, a gente tem que o seno de a vezes o seno de b vai ter que ser igual a menos o cosseno de a vezes o cosseno de b. Ou seja, o cosseno de a vezes o cosseno de b mais o seno de a vezes o seno de b, isso resulta no número zero. E agora perceba que a gente pode escrever essa expressão assim, ó, como cosseno de b menos a. Cosseno de b menos a igual a zero. Eu já escrevi aqui o b na frente, né? A gente poderia também ter escrito o cosseno de a menos b, só que daí o a menos b seria negativo, né? Porque nesse caso aqui, o b é obtuso, então ele é maior do que o a. Então eu já coloquei aqui, ó, o cosseno de b menos a. Né? A gente sabe que isso daqui também é verdade, né? Que cosseno de a menos b vale zero, né? Porque a função cosseno, ela é uma função par, né? O cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Então, vamos escrever simplesmente o cosseno de b menos a. E a gente sabe, portanto, que b menos a ele tem que ser igual a 90 graus. Então, provamos que, naquele caso anterior, o a mais b vale 90 graus. Nesse caso aqui, em que o b ele é maior do que o a, né? Que o b é obtuso. Então, o b menos a, sim, que vai ser igual a 90 graus.